Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Lauri Lenz e na aula de hoje vamos falar sobre questões relativas aos materiais de fibrocimento e vidro. Você está preparado? Vamos começar? Então, dando início ao nosso tópico, vamos falar do material chamado fibrocimento. E o que seria, então, esse material tão utilizado na construção civil? Podemos dizer que o fibrocimento é um material à base de cimento. Então, a base dele é cimento, com adições minerais, não tem agregado e possui fibras de reforço distribuídas discretamente pela matriz. Então, basicamente, eu posso dizer que eu tenho uma matriz de cimento Portland e, misturado nessa matriz, eu tenho fibras, que podem ser fibras minerais, fibras sintéticas e fibras vegetais. Então, eu mergulho essas fibras, imerso elas na matriz de cimento, porque a junção de um com o outro, cada um tem características, cada um deles confere certas propriedades que fazem então com que a junção deles, chamado então nosso fibrocimento, sejam bastante interessantes para o seu uso na construção civil. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, basicamente, essas adições, que a gente comentou ali, que são as fibras, a gente pode ter, então, as fibras minerais, e aí são fibras que são extraídas de minérios, e a gente vai comentar alguns. Eu posso ter também as fibras sintéticas, que são, então, fibras ditas artificiais, porque elas são produzidas pelo homem, e as mais empregadas para a produção do fibrocimento são o polivinil álcool, chamado também abreviadamente de PVA, o polipropileno, chamado de PP, e o poliacrinolitrila, chamado de PAN. Dentre esses três, os mais utilizados, quando se usam fibras sintéticas, o PVA ou o PP. E tenho também as fibras vegetais. E aí, então, quando eu falo de fibras vegetais, eu estou falando de fibras naturais, que são extraídas de árvores. E aí elas trazem alguns probleminhas ali de durabilidade. E muitas vezes, então, eu preciso empregar essas fibras vegetais com fibras sintéticas. Então, as fibras vegetais, elas foram inseridas, o seu uso dentro da produção do fibrocimento, ela é bastante recente. Então, ainda é uma fibra que carece muito de estudos. Até porque as fibras, por serem vegetais, ela com o tempo, pense num material, por exemplo, numa telha, à base de fibrocimento, essas fibras elas podem se deteriorar em função da ação, calor e frio, raios ultravioleta e tudo mais. Então, essa durabilidade que ainda não se assegurou 100%, e aí por isso que muitas vezes elas são empregadas em conjunto com as fibras sintéticas, porque a gente não tem, algumas delas não tem como saber a longo prazo se elas vão de fato manter o desempenho dela ao longo de todo esse tempo. Então hoje ela desempenha a função, mas será que daqui 10 anos ela vai estar íntegra ou ela já vai estar meio deteriorada em função das ações das intempéries, por exemplo, no caso do uso dela como usando o fibrocimento como telha, por exemplo. Então, isso faz com que ainda estejam em inserção dentro no uso do fibrocimento. Mas as fibras vegetais, como elas estão presentes na natureza, elas são um caminho, no caso, são um caminho para os tipos de fibra utilizados no fibrocimento. Então, basicamente, dentre os componentes do fibrocimento, nós temos o aglomerante, que a gente comentou, que é a base de cimento Portland, que é o componente de maior proporção em massa no fibrocimento. Junto desse cimento, eu também coloco algumas adições minerais. Geralmente, a gente insere a sílica ativa de 5% a 10%. Então, cimento Portland mais adições minerais. A sílica ativa é o principal deles, E aí,
essa adição de sílica, né, dentro da matriz de cimento, ela tem como função, então, melhorar as propriedades geológicas da mistura. Então, ela fica uma mistura mais coesa, ela fica mais trabalhável, ela mantém as suas propriedades depois de endurecida. E também aumentar a plasticidade da massa no momento da conformação. Então, ela fica mais homogênea, aquela minha pasta, ela fica mais íntegra no momento que eu estou trabalhando. Isso permite, então, que eu molde o material, né, e consiga manter a forma, né, né, mesmo que eu retire, né, esse esforço que eu estou aplicando, ele mantém a forma. As fibras minerais, então, elas são responsáveis pelo aumento da resistência à tração, então, muito similar ao aço no concreto, né? Que, né, o aço resiste à tração e o concreto à compressão, então aqui é muito similar. Aumenta a resistência ao impacto, dá maior capacidade de absorção de energia, e o tipo de distribuição, comprimento, diâmetro, durabilidade e grau de aderência determinam o comportamento mecânico e desempenho do compósito. Então, é lógico que não só a quantidade, mas os tamanhos das fibras, como elas se dividem, né? Tudo isso faz com que interfira no comportamento mecânico e também no desempenho do meu compósito. Aí aqui, como fibras minerais, a gente tem o amianto, né, ou também chamado de asbesto, e esses, então, são extraídos de rochas compostas de silicatos de magnésio hidratados. Representa ali de 5 a 10% se encontram na forma de fibras. Então, as fibras minerais, né, então o amianto, né, que é uma matéria-prima, né, a matéria-prima principal, né, então, que é um tipo de fibra mineral, ela é, então, extraída de rochas, né, que são compostas de silicatos de magnésio hidratados. Ela confere, então, uma alta resistência mecânica, né, ao conjunto, a incombustibilidade, então, o material não tem uma grande resistência à propagação de fogo, né, por ele, né, ele não permite a propagação de fogo, garante uma boa qualidade de isolante, traz uma boa durabilidade, diferente das fibras vegetais, que a gente comentou anteriormente ali, traz também a flexibilidade, isso é bastante interessante para os produtos de fibrocimento, traz uma boa resistência a ataques químicos biológicos, bastante abundante na natureza e tem um baixo custo. Então, quando a gente considera essas características, né, essas propriedades trazidas pelo amianto, né, então, quando a gente utiliza como fibras minerais, a gente vê que ele é bastante interessante, né, para o uso no fibrocimento. E talvez, no primeiro momento, a gente podia dizer que, né, que ele seria melhor, digamos assim, em detrimento das fibras sintéticas ou vegetais. Então, se a gente considerar só em relação às suas propriedades mecânicas e também a sua durabilidade, ao seu desempenho, realmente poderia ser uma verdade. E por que não é? Já vamos comentar daqui a pouco. Aqui, então, a gente tem uma visão microscópica aqui, com microscópio eletrônico, onde a gente vê, então, a conformação desse amianto, e a gente vê que né, ele tem aqui um tipo dele, né, que ele tem vários tipos de amianto, um tipo deles ali em forma de fibras. Então, a gente tem dois tipos de amianto, né? Um deles é o amianto crisótila, que é conhecido como amianto branco, e aqui, então, a gente traz da onde ele é extraído. Ele possui fibras curvas, sedosas e sem ponta, é caracterizado por uma alta concentração de magnésio e a biopersistência é de 2 dias e meio. E a gente já vai comentar o que é isso, tá? A biopersistência.
O amianto, então, anfibóleo, ele vem, né, aqui tem da onde ele é extraído, anfibóleo. Ele é conhecido como amianto azul ou marrom, possui fibras retas e pontiagudas, possui uma alta concentração de ferro e a biopersistência é de mais de 1 ano. O que significa essa biopersistência? Significa que, ao estar manuseando esse material, então, à medida que eu vou cortando ele gera um pó, né? E esse pó, então, ele pode ser aspergido pela pessoa e ele fica retido no pulmão. Então, assim, no caso do crisótila, ele fica ali 2 dias e meio. No caso do amianto, ele fica mais de 1 ano. Por conta disso, então, ele é considerado, né, principalmente o anfibólio, ele é considerado cancerígeno, né, e bastante perigoso o seu manuseio. Então, por conta disso, ele é tanto o crisótila como o anfibólio, né, porque o crisótila ainda ele é aquele que tem, ele é mais as fibras são mais arredondadas e tudo mais. O anfibólio é aquelas fibras, né, que são mais pontiagudas. Né? Mas mesmo em função disso, né, mesmo em função da biopersistência ali né, um é rapidinho, o outro é mais demorado, a Europa, Japão e Estados Unidos proibiram o uso, né, a produção a utilização desse tipo de fibra desde 99. No Brasil, o anfibólio ele foi proibido já em 1995, mas o crisótila, sua proibição ela é mais recente, ela vem de 2017. Então, até 2017, ainda permitia-se a utilização de fibras minerais, né, com amianto do tipo crisótila, na produção de produtos de fibrocimento. A partir de 2017, então, se proibiu a utilização desse tipo de amianto, e aí, então, essas fibras minerais foram banidas do processo de fabricação do fibrocimento. Então, por conta disso, então, né, foi se explorando as outras fibras para o seu uso no fibrocimento. Então, o polivinil álcool, né, o PVA, ele confere uma elevada resistência à tração, duráveis em meios alcalinos, alta adesão. Então, tem que lembrar que o cimento, né, o seu meio, né, ele tem uma alta alcalinidade, né, em função do hidróxido de cálcio, que garante ali um pH de entre 12 e 13. E aí, então, essa fibra PVA, ela possui, né, uma boa durabilidade em meios alcalinos. Também possui uma alta adesão, né, das fibras com a matriz cimentícia. O polipropileno, o PP, já tem baixa resistência à tração, tem baixo módulo de elasticidade, então o módulo de elasticidade está relacionado à sua rigidez, então menos rígido, e fraca adesão à matriz. Então, ele, por si só, não consegue, né, ser utilizado, né, somente ele como fibras para né, a produção do fibrocimento. Aqui, então, a gente tem uma visão microscópica né, dessas fibras. Então, a gente tem aqui, né, a micografia de fibras PP, né, e a seção aqui do ressalto, então eles são mais redondinhos, e a micografia de fibras de PVA, e seção transversal, onde a gente tem eles assim, né, em forma de bastones, né, arredondados. Então, essas são as fibras sintéticas. E as fibras vegetais, então, a gente tem o uso do pinus, e no Brasil, sisal e eucalipto. Então, essas fibras, né, é um produto natural, e em função de ser um produto natural, ele tem uma grande variabilidade, acima de 40%. Então, isso faz com que realmente ainda existam receios no sentido de utilizar essas fibras como fibras para a produção de materiais, produtos de fibrocimento, em função dessa variação muito grande. Então, ainda está em bastante estudo ainda as fibras vegetais, mas logo, logo elas, né, vão entrar mais forte dentro do mercado. Aqui, então, a gente tem né, a visão
também, né, em microscopia dessas fibras. Então, elas são não são tão regulares como as anteriores que a gente mostrou, mais sintéticas. Considerando, então, essa microestrutura, né, ou seja, nessa visão microscópica, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama, então, da zona de transição, que é a interface entre a matriz cimentícia e as fibras. Então, elas precisam ter uma boa adesão à fibra com a matriz cimentícia, né, para que ela tenha um bom desempenho. E a forma das fibras, rugosidade e fibrilação. Elas influenciam a energia da fratura da fibra e no arrancamento. Então, são características que devem ser observadas quando a gente trata da microestrutura do fibrocimento. Algumas propriedades, então, físicas dos produtos de fibrocimento. Possuem uma boa condutibilidade térmica, né? São materiais que também possuem dilatação térmica e dilatação por absorção. Possui resistência ao fogo e resistência a ataques químicos. E também possui um bom isolamento acústico. Então, essas são as características, as propriedades físicas do fibrocimento. Já as mecânicas, a resistência à tração na flexão. Então, em função dessas fibras, ela acaba tendo uma boa resistência à tração. E um bom módulo de elasticidade. Então, garante aí uma rigidez do meu material. Propriedades relacionadas à durabilidade. Então, o fibrocimento com amianto, altamente resistente às intempéries. Então, foi aquilo que eu falei no início. Se eu comparasse apenas as propriedades, seja elas mecânicas ou de durabilidade, o amianto seria as fibras ideais, então as fibras minerais. Então, as fibras minerais, à base de amianto, elas são as melhores. Entretanto, seu processo de fabricação faz com que eles sejam muito nocivos à saúde humana. Então, ele foi abolido dos países. Então, a gente hoje usa a fibrocimento sem amianto. Então, esses materiais eles passam, o sem amianto, em ciclos de calor e chuva, até para poder avaliar, principalmente quando são fibras vegetais. Fibras de PP ou PVA são duráveis na matriz alcalina, então, em função da alcalinidade, elas se mantêm íntegras, e desempenham suas funções. Fibras celulósicas estão em objeto de estudo, como eu comentei, então ainda estão se estudando o uso de fibras como parte de material, de produtos fibrocimento. E a matriz cimentícia também sofre degradações ao longo do tempo. Então, aí a gente trabalha hoje com um fibrocimento com adição de fibras, sejam vegetais ou fibras sintéticas, mas o amianto já abolido do uso. E aqui, então, alguns dos produtos de fibrocimento. Então, a gente tem caixas d'água, a gente tem telhas, Aqui a gente tem comeiras, a gente tem aqui exaustões. Então, a gente tem várias partes de cobertura aqui, compostas de fibrocimento. Então, são basicamente os materiais, os produtos de fibrocimento utilizados na construção civil. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o vidro, O vidro, então, é um produto fisicamente homogêneo. Então, eu olho o vidro, eu não vejo uma composição de várias partes, eu vejo uma coisa só. Então, ele é um material homogêneo. E ele é obtido, ele é resultado do resfriamento de uma massa inorgânica em fusão. Então, eu tenho que fundir o material e depois ele sofre um resfriamento. E que ele vai endurecendo sem se cristalizar, através de um aumento contínuo de viscosidade. Então, eu aqueço o material, eu vou moldar o material e depois ele começa a endurecer, assim, envelhecer, sem
entretanto, se cristalizar, né? E aí vai trazendo, tornando-se o vidro para uso também na construção civil. Então, a composição do vidro. Ele basicamente é composto de sílica, então o nosso óxido de silício, e que por resfriamento ele consegue se enrijecer sem necessariamente se cristalizar, né? Então, em função da temperatura, o vidro pode passar a tomar os aspectos líquido, viscoso e frágil. Então, lembrando aqui que o vidro, quando a gente diz frágil, é aquele material, então, que deforma muito pouco antes da sua ruptura. Aqui a gente tem, então, a composição, né, da sílica, que é, digamos assim, a matéria-prima principal, né, mas também tem outros compostos que fazem parte do vidro, né, e a sua organização cristalina, né. Então, aqui a gente tem os componentes do vidro, então a sílica, que tem uma função vitrificante, né, introduzida sob a forma de areia. Eu posso ter a alumina também, que aumenta a resistência mecânica, o sódio, soda ou potassa e barrilha, que é o fundente, que acaba também auxiliando na melhoria da resistência mecânica. Tem o óxido de cálcio, que é o estabilizante, que proporciona estabilidade ao vidro contra ataques de agentes atmosféricos. Os óxidos metálicos, que alteram as propriedades, né, e pode, inclusive, em alguns, dependendo do vidro, pode alterar sua coloração. Posso ter também compondo o magnésio, que garante resistência ao vidro para suportar mudanças bruscas de temperatura e aumento da resistência mecânica, né? E a sucata de vidro, baixa temperatura de fusão. Então, basicamente, esses são os componentes do vidro. Aqui, então, a gente traz para vocês a proporção desses componentes, né? Então, a gente vê que 72% aqui ele é formado por sílica, por isso que a gente comentou que a sílica é como se fosse a matéria-prima principal do vidro. Aí eu tenho ali, né, o sódio com 14%, eu tenho o cálcio com 9%, daí eu tenho ali potássio e alumina em menor proporção, né, e tenho magnésio ali em 4%. Então, aí eu tenho, né, os componentes ali em termos de proporção em relação ao todo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o vidro comum, né, o processo de fabricação. Então, mistura-se os componentes e aí a gente leva os componentes para passarem pelo processo de fusão. Então, eleva a altas temperaturas de 1350 a 1450 graus Celsius. Então, esse material ele se funde, permite então que eu faça a moldagem, depois ele vai se resfriando gradativamente, depois eu faço os beneficiamentos necessários e algumas vezes eu faço o recozimento, que é um processo para aliviar, para fazer o alívio de tensões, porque muitas vezes nesse processo eu tenho muita tensão armazenada no material e eu preciso aliviar. Então, o vidro float, né, considerado um vidro comum, o padrão internacional de fabricação desse vidro foi desenvolvido pela Pilkington em 1952. As matérias-primas a gente mistura com bastante precisão e aí são levadas ao forno, então, para serem fundidas. Então, eu faço a fundição desse vidro a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, aproximadamente, né, fazendo, né, jogando esse material fundido em um tanque de estanho liquefeito, que eu faço o controle dele quimicamente. O material flutua no estanho, espalhando-se de forma uniforme. A espessura ela é controlada pela velocidade da chapa de vidro, que vai se solidificando à medida que continua avançando. Depois, o processo de recozimento, que aqui é o resfriamento controlado do material. Aí o processo termina com o vidro apresentando superfícies polidas e paralelas. Depois, lógico, é feita a inspeção, né, verificar a qualidade do material, é feito os cortes necessários, empilhamentos e expedição. Mas, basicamente,
esse seria o processo de fabricação do vidro float. Algumas propriedades, então, do vidro. A densidade do vidro, então, é de 2,5 kg por metro quadrado por milímetro para os vidros planos. A massa volumétrica é representada por 2.500 kg por metro cúbico. Então, 1 metro quadrado de vidro com 4 milímetros de espessura tem uma massa de 10 kg. Nós temos a resistência à compressão do vidro também, que é bastante elevada, na ordem de 1.000 newtons por milímetro quadrado, ou 100 mil MPa. Então, isso significa que para eu quebrar um cubo de vidro com 1 centímetro de aresta, né, 1 por 1, a carga necessária seria de 10 toneladas. Então, eu tenho uma resistência extremamente alta. Eu tenho aqui também a resistência à tração, que é inversamente proporcional ao diâmetro da peça, né? Essas fibras, então, elas resistem até 20 toneladas por centímetro quadrado, sendo o mínimo em peças maciças de 0,4 toneladas por centímetro quadrado. Então, quanto maior a peça, maior o diâmetro da peça, né, menor é a resistência à tração. Então, peças muito grandes, à medida que vai aumentando, ela vai diminuindo sua resistência à tração. Eu tenho também a propriedade da dureza superficial, né, que no caso o vidro é bastante elevada e que ele só consegue ser riscado pelo diamante. O diamante, né, é um material mais duro, então é o único que consegue de fato riscar o vidro. Tem também isolamento térmico, né, também, ele tem um bom isolamento térmico. Também traz um bom isolamento acústico, né? Mas grandes placas podem entrar em ressonância acústica. Então, dependendo do tamanho da placa, ele pode entrar em vibração em função do som do ambiente, do meio externo e tudo mais. Comportamento térmico do vidro, né? A dilatação linear, né, ela é expressa por um coeficiente, né, o coeficiente de dilatação linear, e ele mede o alongamento em unidades de comprimento para uma variação de 1 grau Celsius. Esse coeficiente ele é dado no intervalo de temperatura de 20 a 300 graus Celsius, e aqui a gente vê então, né, o coeficiente do vidro, 9 vezes 10 elevado a menos 6, e aí a gente vê, então, um comparativo com outros materiais. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, o vidro dilata, né, dilata mais do que a madeira, o tijolo e a pedra. E aqui a gente tem um valor aproximado com o vidro, né? Então, por exemplo, tanto a madeira, o tijolo e a pedra, eles se dilatam, digamos assim, metade em relação do vidro. Entretanto, quando eu considero o aço, o cimento, o alumínio e o PVC, aí, né, o vidro se dilata menos. Aí aqui a gente tem, né, aqui o PVC se dilata até, né, 8 vezes mais, né, do que o vidro. Então, também uma característica dos materiais, uma característica do vidro aqui, que fica numa posição intermediária aqui, dentro dos materiais que a gente utiliza na construção civil. E agora vamos falar sobre alguns tipos de vidro. Tá? Nós podemos ter aqui, então, um vidro impresso, que é um vidro translúcido, que recebe em uma ou ambas as faces a impressão de um desenho. Pode ser um padrão, né, como a gente está vendo aqui, ou pode ser uma estampa. Temos também o vidro chamado refletivo, né, também chamado de vidros metalizados. E esses vidros eles recebem um tratamento, né, à base de óxidos metálicos e tem, né, como finalidade, então, refletir os raios solares. E daí isso faz com que, então, se ele reflete os raios solares, ele reduz a incidência da entrada de calor dentro dos ambientes. Então, permite ambientes mais confortáveis e também economia de energia, né, com aparelhos de ar-condicionado. Então, são aqueles prédios, por exemplo, que você vê ele bastante refletivo, assim, e tudo mais.
é justamente porque eu tenho esse tratamento do vidro com óxidos metálicos e que traz esse aspecto metalizado das fachadas. Nós temos também o vidro temperado, que são vidros que são submetidos a um processo de aquecimento e resfriamento rápido. Então, diferentemente do vidro comum, que a gente fala de um resfriamento mais lento, né? No caso temperado, ele é resfriado muito rápido. E ele torna-se, então, bem mais resistente, né, à quebra por impacto. Então, ele acaba, como eu não deixo ele resfriar lentamente, então ele acaba acumulando muita tensão no material. Então, ele acaba trazendo maior resistência, né, e também, né, uma resistência à quebra por impacto. Apresenta uma resistência ali de 5 vezes mais que o vidro comum, né? E uma dúvida muito comum é saber se o vidro temperado ele pode ser cortado, né? Isso é uma dúvida muito recorrente ali, onde várias vezes as pessoas perguntam: mas eu tenho um box em vidro temperado, eu posso cortar ele depois, né? E aí eu posso dizer para vocês que não, realmente não se pode cortar um vidro temperado, né? Isso por quê? Porque após passar pelo processo de têmpera, o vidro ele ganha então muita resistência. Então esse processo de aquecer e resfriar rapidamente acaba perdendo a sua, né, a flexibilidade. Isso faz com que ao ser cortado, partido, perfurado, haja uma quebra do material com mais facilidade, né? Quando a tentativa acontece na região das bordas, a chance de quebrar é ainda maior. Então, por isso que quando a gente vai manipular o vidro temperado, isso precisa acontecer antes, né? Então, qualquer tipo de beneficiamento tem que acontecer antes desse processo de têmpera, né? Então, quando eu quero fazer furos, cortes, acabamentos, vou fazer isso sempre antes do processo de têmpera. Assim eu consigo, então, né, garantir a integridade e a qualidade da peça. Então, isso é extremamente importante. E temos também o chamado vidro laminado, que é um vidro, então, que é composto por 2 ou mais chapas de vidro e intercaladas por um plástico chamado de polivinil butiral, PVB, né? E a principal característica desse vidro, né, é aquele que, quando ele quebra, os cacos ficam presos a esse PVB. E daí reduz, então, o risco de ferimento às pessoas e também o atravessamento de objetos, né? Então, esse vidro, então, né, ele possui muito mais resistente a impacto do que outros tipos de vidro, né? Além disso, essa camada de PVB, ela filtra até 99% dos raios ultravioletas. Então, que são responsáveis, por exemplo, por descolorir móveis, tecidos e objetos. E também, né, o vidro laminado, ele traz um controle acústico. Então, ele pode amortecer vibrações sonoras, criando uma redução considerável de ruídos. Então, esse é o que a gente chama do vidro laminado. Aqui a gente tem, então, né, um exemplo do vidro que foi, né, aqui tiros, por exemplo. Então a gente viu que, né, rompeu o material, mas ele se mantém íntegro, né, ele não quebra, de fato, porque ele fica tudo grudado nessa película de PVB. Nós podemos também encontrar o vidro aramado, que é composto por uma tela metálica que oferece maior resistência à perfuração e proteção, né? Até porque, em caso de quebras, os cacos ficam presos na tela, diminuindo os riscos de ferimentos. Então, ele é composto, né, já internamente com esse arame, né, esses arames internos aqui. O vidro aramado ele é translúcido, como a gente consegue ver aqui, proporciona privacidade estética ao projeto, né, ampliando o conceito de iluminação com segurança e requinte. Então, você pode tirar partido desse tipo de vidro, né, porque ele é translúcido, né, mas ele é translúcido, mas você não consegue ver visualmente o outro lado, só vê uma sombra, digamos assim, e ele, né, traz essa questão da segurança. E aqui a gente tem o vidro duplo, ou também chamado de vidro termoacústico. Ele é composto por 2 ou mais lâminas de vidro
separadas por um gás inerte, né? Um ar desidratado, argônio, criptônio ou xanônio. Então aqui, ó, eu tenho, né, o meu vidro, né? O isolamento térmico se dá, pois a câmara de ar serve como isolante para a passagem de calor do vidro externo para o interior do ambiente. Então aqui vocês conseguem ver, né, que ele tem uma camada de ar que, né, dificulta a passagem, né, de calor. O isolamento acústico pode ser melhorado utilizando um dos vidros laminados ou vidros de diferentes massas. Então, se eu tiver vidros com espessuras diferentes, ou um vidro mais um vidro laminado, isso aumenta ainda mais o isolamento acústico dessas esquadrias. Então, né, esses vidros aqui, eles podem ter ainda mais o seu desempenho melhorado em função de eu, por exemplo, usar, né, vidros de espessuras diferentes, né, ou um vidro comum com vidro laminado dentro dessa esquadria. E aqui são as principais referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje. Chegamos então ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado e estudem os outros materiais disponíveis no AVA. Não deixem de fazer o questionário desse tópico, pois vale nota. Agradeço a atenção de vocês e bons estudos.